Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis, neste 6º episódio desta série de áudios sobre o direito dos povos indígenas na atualidade, tendo como referência principal, enfim, aí as decisões do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário de repercussão geral e na decisão mais recente tomada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2025, relativa à ação declaratória de constitucionalidade número 87, também as ações diretas de inconstitucionalidade 7582, 7583 e 7586. Hoje tratamos de forma um pouco mais, pormenorizada, de um tema relativo à indenização, né, aos não indígenas pela terra nua e pelas benfeitorias. Na decisão do Supremo, consignada no item 5.4 do capítulo 5 do voto do ministro relator Gilmar Mendes, aprovado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, digamos assim, sugerido, né, uma espécie de procedimento, né, um passo a passo, um método, enfim, uma forma como deverá ser feito para que se façam, né, as indenizações aos não indígenas, né, que tenham título de propriedade ou sejam, que tenham a posse direta de terras, né, reconhecidas como terras tradicionalmente ocupadas pelos povos. E nesse método, né, bastante complexo, identificamos aqui pelo menos 6 passos, né, que deverão ser dados, né, dentro do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, que é regulado pelo decreto 1775. E esses passos, de acordo com a decisão do Supremo, deverão ser dados, né, entre ou após o decreto presidencial de homologação da terra indígena e antes do registro, né, dessa terra no departamento, na Secretaria de Patrimônio da União e do cartório de imóveis, né, dos municípios onde se localiza a terra, e também antes da desocupação pelos não indígenas que tem título de propriedade ou que tem a posse, né, direta dessas áreas. Então vamos citar aqui bem sinteticamente o passo a passo, né, indicado aqui pelo Supremo para que se façam, né, essas avaliações para a indenização dos não indígenas. Primeiro, a União precisará fazer uma avaliação, né, acerca da terra nua com base no critério, né, do Imposto Territorial Rural do ano anterior ao decreto de homologação. Então, ali tem algumas regras também para essa análise, né, dessa avaliação a ser feita pela União. Segundo, passo 2, a União fará, então, a partir dessa avaliação, uma oferta, né, aos não indígenas, né, de compensação. Essa oferta poderá envolver alguns tipos, né, de medidas compensatórias possíveis, indicadas aqui, tais como a realocação dos proprietários ou posseiros em outra área rural ou urbana, avaliada em preço equivalente, né, e também compensação financeira, né, suficiente para assegurar o restabelecimento em outro local equivalente ao valor devido. Dentro após a oferta, né, a ser feita pela União aos não indígenas, os não indígenas poderão aceitar ou não aceitar essa oferta, né? E aqui o Supremo indica alguns itens, né, algumas situações que poderão justificar uma recusa,
né, uma não aceitação da proposta por parte, né, dos não indígenas. Por exemplo, é citado aqui, caso o governo federal oferte um imóvel urbano, né, ao não indígena, ou que a União, né, o governo federal, a União, enfim, oferte um imóvel rural fora do raio de 200 quilômetros da área demarcada, ou fora do estado, né, federativo, enfim, onde se localiza o imóvel, né, que está em processo de demarcação. Ou ainda, um terceiro elemento que pode justificar a recusa por parte dos não indígenas é a avaliação dos imóveis, né, envolvidos, que não seja baseada no critério, então, da terra nua, né, calculado pelo Imposto Territorial Rural do ano anterior ao decreto de homologação. Então, como disse, com base nesses 3 itens, estando dentro desses 3 itens, o não indígena pode recusar a oferta, né, feita pela União. Caso o não indígena aceite a proposta, então é lavrado um acordo, né, e esse acordo, então, será considerado um título hábil, né, para fazer o registro, né, do imóvel em nome da União e aí dar seguimento, né, à indenização. Caso o não indígena não aceite, né, uma das propostas, ou qualquer dessas propostas a serem feitas pela União, então a União poderá fazer ainda uma contraproposta. Se mesmo assim o não indígena não aceitar, então a gente já vai para um outro passo, né, que é o encaminhamento, né, dessa discussão para um órgão de mediação ou arbitragem a ser indicado pelo não indígena dentre aqueles órgãos digamos assim, cadastrados pela União. Se o método indicado pelo não indígena for o da mediação, então esse procedimento da mediação deverá ser feito de acordo com a Lei 13.140 de 2015. E caso o não indígena indique o método da arbitragem para a solução do conflito, desse desacordo, digamos assim, acerca dos valores, né, ou das propostas, enfim, de compensação, então a arbitragem deverá ser feita, deverá seguir o que é estabelecido pela Lei 9.307 de 96, que trata exatamente sobre essa questão da arbitragem. Então, quando deverá ocorrer a desocupação por parte do não indígena da terra em demarcação? Nesse sentido, vou fazer a leitura do item, né, aqui da decisão do Supremo que trata sobre esse tema, dentro, né, como falei no início, do item 5.4 do capítulo 5 do voto do ministro relator Gilmar Mendes, né, aprovado pela maioria dos ministros, a linha N. Diz assim, abre aspas, havendo o pagamento da parte incontroversa após o resultado da autocomposição dispostas nos parágrafos 7º e 8º, ou o pagamento do valor integral acordado, deverá ocorrer a desocupação da área titulada no prazo de até 30 dias, com a manutenção no imóvel de todas as benfeitorias indenizadas pela União. Fecha aspas. Então aqui, como percebem, então, a desocupação por parte dos não indígenas, né, só ocorrerá, nesses termos, né, após, digamos assim, né, todo esse procedimento, né, 30 dias, enfim, depois desse pagamento, né, por parte do governo, da parte incontroversa ou do valor integral. Tem aqui uma referência aos artigos 7º e 8º, que não, no item específico não cita a lei, né, de quais esses artigos se referem, então imagino que isso deva ser objeto também de melhor detalhamento, esclarecimento nos embargos de declaração, né, que serão analisados pelo Supremo Tribunal Federal, já na pauta do Supremo, para que isso aconteça ainda nesse mês de junho, 19 a 26 de junho
de 2026. Considerando que hoje estamos no dia 10 de junho, né, estamos, portanto, aí dentro de um contexto em que, por um lado, o governo está com a obrigação de, dentro dos 180 dias estabelecidos pelo Supremo, para que o governo organize esse procedimento, né, enfim, de demarcação a partir dessas decisões, inclusive com essas indicações feitas pelo próprio Supremo em relação a esse passo a passo para fazer a compensação, né, a indenização, enfim, aos não indígenas, ocupantes de terras indígenas. Ao mesmo tempo, nós temos aí, né, a análise dos embargos de declaração desses recursos, né, apresentados a essa decisão do Supremo, né, a ser feita aí pela pauta do Supremo nos próximos dias. Então, é um período bastante intenso, para o qual devemos estar atentos, mobilizados, incidindo, seja no Supremo, seja no Executivo Federal, para que as decisões a serem tomadas aí nesse contexto sejam as mais favoráveis, né, aos direitos dos povos indígenas. É isso, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.